Lucas 15, 11 a 13, o tema da nossa conversa hoje é antes de decidir. Diz assim o texto bíblico, continuou. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Eu me lembro que, logo que eu fui para o ministério pastoral, eu precisava comprar um terno, porque o pastor precisa andar de terno e gravata, você não concorda? Graças a Deus, não. Mas eu era menino e eu achava que aquilo lá ia botar certo respeito. Enfim, e um amigo meu falou, rapaz, um terno, eu vi numa loja, promoção, R$ 99. Pensa num terno, Ricardo Almeida. Só que na etiqueta vinha Colombo, em vez de Ricardo Almeida, era uma linha, uma outra linha. Aí eu me lembro que eu fui na Colombo e comecei a olhar assim na vitrine mesmo, porque até os 99 vai dar uma parcelada lá, 2 de 50 e tal, para comprar. E eu me lembro que eu estava assim olhando junto com a Dani, aqui mesmo no Shopping Piracicaba, quando um vendedor chegou e falou, vocês não querem entrar? Aquela conversa que você conhece, quem é vendedor, e o cara era dos bons. Enfim, ele me fez entrar e eu acabei comprando, em vez de um terno, 2. Não o de 99, um de 180. Iguais, 2 ternos iguais. Eu comprei, parcelei em 6 vezes. E eu me lembro que quando eu estava saindo da loja com a sacola, na hora que eu passei para o corredor do shopping, eu falei, eu não devia ter comprado isso. 2 ternos iguais. Já aconteceu isso com você ou não? Você vai numa loja, você está em dúvida, você compra ou não compra, você fala... O cara, o vendedor, lembro o nome dele, até hoje, Valdemir, um altão morenão, o cara tinha uma lábia, uma conversa, o senhor faz o que da vida? Tal. O senhor então precisa, tal. E eu comecei a me sentir importante mesmo, que eu achava que precisava e tal. E o cara mas me deu um nó. Eu estava vivendo uma fase onde eu era muito rejeitado, desprezado. Então eu encontrei alguém que me tratou bem. Falei, é aqui mesmo que eu vou me agarrar. Mas na hora que eu acabei a compra e saí com a sacola, eu falei, cara, também como eu sou burro. Eu gastei um dinheiro que eu não tenho em 2 ternos iguais. Já parou para pensar uma coisa dessa? Uma pessoa que não tinha nenhum terno vai comprar e compra 2 ternos iguais. Bom, essa não foi minha única experiência de se arrepender facilmente, rapidamente. Me lembro uma vez um cara da igreja montou um salão de cabeleireiro, ele foi mandado embora de uma multinacional, montou um salão de cabeleireiro, eu fui. Numa época remota, onde isso era possível. E foi eu e um amigo, ele falou, Aquiles, vá você primeiro, depois eu corto. O irmão estava começando, ele tinha acho que feito calazans, sei lá eu. O que ele fez? E daí, meu cabelo era bem liso, assim, meu cabelo eu cortava tigela, né? Meu apelido era índio. E daí ele falou, como é que vai ser? Eu falei, não, desse jeito, tal, né? Tinha que ser bem retinho, porque era cabelinho tigela. E ele foi cortar. Aí na franja eu via que não estava simetricamente correto o cabelo. E ele também viu, porque no final eu estava olhando, ele falou assim para mim, esse negócio de cabelo agora tudo certinho, não existe mais, viu? Tipo, agora é o novo, a moda agora é cabelo torto, né?
Faltou ele falar isso. E eu me lembro que esse meu amigo que tinha me convencido de ir para lá, ele falou, acabou ficando meio tarde, não vai dar tempo, vai ficar para uma outra ocasião. E eu saí de lá falando, cara, maldita a hora que eu fui querer ajudar um cara da igreja que estava precisando. Tivesse dado 10 conto para ele, sei lá, qualquer coisa, mas para que vir cortar o cabelo nesse cara? Certamente você se arrependeu já de uma decisão que você tomou. A gente se arrepende, às vezes, de pedir um prato num restaurante. Depois que vem, você fala, devia ter pedido igual o seu. A gente se arrepende de ter comido uma sobremesa a mais que não deveria, sabe? Aquele último pedaço de pizza, você fala, esse último pedaço não me fez bem. Mas, graças a Deus, existem decisões na vida que são decisões banais. Eu cheguei no outro dia, fui lá, passei a maquininha no meu cabelo e estou até hoje assim. Tudo começou lá. Tudo começou com esse irmão que saiu da Caterpillar. Bendita a hora que a Caterpillar foi mandar esse cara embora também, né? Você passou uma maquininha no outro mês. Cresceu. Você, depois de 6 meses, pagou o terno. Passou aquela decisão. Foi ruim. Você comeu um pedaço a mais de pizza, não dormiu bem à noite, no outro dia, tá legal. Mas você sabe, existem decisões que não são tão simples assim. Quando você erra, as consequências são dramáticas. E você sabe, a nossa vida é construída de decisões. O tempo todo a gente está decidindo, desde as coisas mais importantes às coisas mais banais. Você está aqui hoje porque tomou uma decisão de estar. Está aqui com essa roupa porque decidiu estar. Daqui a pouco acaba o culto, você decide se vai para casa, se vai comer em algum lugar, se vai viajar no feriado. O tempo todo nós estamos decidindo qual é a cor de cabelo que você vai pintar, em que manicure você frequenta, quais amigos você vai ter ou não. A gente decide o tempo todo. Mas existem decisões, irmãos, que não são tão simples assim. Existem decisões que vão nos afetar completamente. Por exemplo, com quem eu vou me casar? Isso é uma decisão simples ou não? Não é uma decisão simples assim como uma roupa, que pizza eu vou comer, onde eu vou cortar meu cabelo. Não. Eu estou ali resolvendo, decidindo no altar com quem eu vou dividir minha história, com quem eu vou passar os meus dias, a minha vida, com quem eu vou compartilhar, enfim, a minha vida. Você vai decidir quantos filhos eu vou ter. Botar um filho no mundo é uma decisão importante, não é verdade? Como é que vai ser isso, cara? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter condições de enfim, sustentar ou dar um futuro para essa criança? Qual vai ser a minha formação? Que faculdade eu vou escolher? Enfim, saio dessa cidade e vou para outra, saio desse emprego que eu estou estabilizado e abro o meu próprio negócio. São decisões que vão ter consequências importantes. E eu estou dizendo isso porque essa é a história de um garoto que, no momento da sua vida, decidiu errado, e isso trouxe para ele consequências terríveis. Terríveis, porque antes de tomar a decisão, ele não refletiu. E Provérbios capítulo 19, verso 2 diz: não é bom proceder sem refletir. Peca quem é precipitado. Vou repetir. Não é bom proceder sem refletir. Peca quem é precipitado. Eu gostei de uma definição sobre precipitação uma vez, que precipitação é lançar-se num precipício. Precipitação é isso. Você tomar uma decisão sem refletir, sem pensar nas consequências, é como se você estivesse se lançando num precipício. E
E eu gosto de pensar nesse texto, nessa falta de reflexão desse menino, desse moço. Isso é uma parábola, mas é uma parábola que traz grandes ensinamentos para a gente. Eu digo que ele deixou de fazer 3 perguntas importantes para ele mesmo, antes de tomar a decisão. Porque na hora de decidir, a gente conversa com a gente mesmo, não é assim? Compro, não compro, vou, não vou, largo, não largo, junto, não junto, dou mais um passo, recuo. Enfim, ele deixou de fazer 3 perguntas importantes. E eu queria falar sobre essas 3 perguntas que todos nós devemos fazer para a gente mesmo, antes de tomar uma decisão importante na nossa vida. Talvez você esteja num momento assim da sua vida, de resolver, de decidir. E entenda, Deus não trouxe você aqui por acaso nessa noite. O Espírito Santo tem uma palavra direta para o seu coração. Talvez não seja agora que você precise tomar decisões importantes, mas daqui a um tempo, uns meses, ou daqui a alguns anos, que o Senhor te faça recordar dessa palavra. A primeira delas é a seguinte: é uma fuga? Vamos repetir isso juntos? Diga assim: é uma fuga? É uma pergunta. É uma fuga? Será que eu estou tomando essa decisão porque, no fundo, eu estou querendo fugir de uma situação? Será que essa decisão que eu estou tomando, na verdade, está sendo impulsionada por um sentimento interior de que, cara, eu preciso sumir, eu não aguento mais isso e preciso tomar essa decisão de fugir? Você vai ver que fica claro que dentro do coração desse menino tinha esse desejo de virar a mesa, de jogar tudo para o alto e dizer: fui embora. Você vai ver que a Bíblia diz que depois que o pai reparte os bens entre os 2 filhos, a Bíblia diz no versículo 13 que, passados não muitos dias, foi coisa rápida, ele pegou o que era dele. Na verdade, tudo que ele queria era fugir, embora. E, gente, faço uma pergunta para você: quem nunca teve uma vontade dessa? Não precisa fazer, não. É sim, que às vezes vai comprometer quem está do seu lado aí junto. Se é parente, se é coisa, marido, mulher. Quem é que na vida nunca teve vontade de virar a mesa? De chutar o pau da barraca? De dizer: chega, não aguento mais, vou embora, vou largar tudo. Cara, e você ter a vontade é uma coisa. Agora, você tomar a decisão é outra coisa completamente diferente. E existem pessoas, irmãos, que pautam as suas decisões sempre tendo a fuga como uma alavanca, como um fator determinante para tomar as decisões. Então, é aquela pessoa que se casa, por quê? Que encontrou alguém que ama, que quer compartilhar a vida, que quer dividir uma história, que quer envelhecer junto. Não, se casa porque é o seguinte: eu não aguento mais meu pai e minha mãe. E eu preciso ir embora dessa casa. Meu pai é um xarope, minha mãe é crica, eu estou me sentindo aqui apertado, sabe? Tudo eu tenho que ficar, tudo tem que dar explicação. Então, o primeiro que piscar para mim, eu partiu, #partiu. Fui. Quantas pessoas, quantas histórias eu como pastor já vi de pessoas que se casaram para fugir, para ir embora. Vai embora, pegar um trem, vou embora, vou sumir. É interessante porque eu vejo também muita gente terminar um casamento, por quê? Eu quero fugir.
Normalmente, a mesma pessoa que fugiu aqui da casa dos pais para se casar, é a mesma que agora aqui vai fugir, porque não aguenta mais o marido, porque não aguenta mais o filho, porque não aguenta mais a esposa, porque não aguenta mais a responsabilidade, porque não aguenta mais a pressão, e diz, Deus me livre, eu não aguento mais menino, não aguento mais gente, não aguento mais esse homem do meu lado me cobrando isso, aquilo, é tanta pressão, é tanta coisa, eu vou embora. Quantas pessoas, às vezes, eu vi, elas dão um nome bonito para sair da igreja, elas dizem, meu tempo aqui acabou. O Senhor é um novo ciclo, uma estação nova começou. Eu creio que Deus tem novos ciclos, eu creio que Deus tem estação novas, eu creio em tudo isso. E eu creio que não é pecado mudar de igreja, então eu estou bem resolvido. Mas, infelizmente, muitas pessoas tomam uma decisão, às vezes, sair de uma igreja e ir para outra, por quê? Fugir de um problema. Teve um problema lá, teve uma desavença com alguém que tocava junto, com, sei lá, alguém do ministério, eu vou embora, fugiu, foi embora, fugiu. O fator determinante é fugir. Porque, gente, eu aprendi uma coisa é o que as pessoas falam, outra coisa é o que é mesmo. Uma coisa é o discurso. Você nunca mentiu para você mesmo? Você fica contando uma lorota para você mesmo, nem você acredita direito, não, você fica, não, tal, o Senhor. E o Senhor olhando, falando, a hora dessa eu vou contar a verdade, aí você vai ver. Tranca a matrícula na faculdade, sai do trabalho, sai do outro, não para em lugar nenhum. A fala é sempre Deus, o Senhor. Mas, na verdade, às vezes, o que está por trás de tudo é esse sentimento sempre de fuga. De nunca ser honesto consigo mesmo e perguntar, cara, será que eu não estou querendo fugir de uma situação? Sabe por quê, gente? Porque problemas nós vamos encontrar em todos os lugares. Eles só mudam a cara, o jeito, a cor do cabelo, a entonação da voz. Estou falando porque muitas vezes os problemas são pessoas que nós encontramos no meio do caminho. Quantas mulheres, por exemplo, eu vejo que quer fugir do pai e casa com quem, gente? Com o pai. Já viu isso ou não? Como diria minha afinada avó Elza, cuspido e escarrado ainda. Eu acho que era ela que falava isso. Alguém falava. Daí não aguenta mais, mas tem um filho. E larga do marido, tudo, mas está com o filho. E o filho é quem? É o pai e o avô, porção dobrada do espírito dos dois. E a mulher fala, meu Deus, eu joguei pedra na cruz, o que é que eu fiz para merecer esse karma? Essa coisa. Sabe por quê? Porque os problemas só mudam de cara. Você vai ver que esse cara tem um problema aqui, talvez de relacionamento com o pai, o texto não é específico, não mostra muito claro, é uma parábola, uma história. Mas ele muda para um país longínquo, sabe? Eu vou mudar para um lugar onde, cara, ninguém vai me conhecer, outra vida. Aí chega lá, diz que a fome alcança esse lugar. E daí ele vai pedir ajuda, e ninguém ajuda ele, a única coisa que dão para ele vai cuidar de porco. Você imagina isso para um judeu. Absurdo. E nem a comida do porco deixavam ele comer. Os problemas são assim, a vida é assim. O cara cai naquela síndrome de Caim. Quando Deus tem uma conversa com Caim, a angústia dele é essa, ele diz, eu serei um fugitivo e um errante pela terra. Eu serei um fugitivo e um errante pela terra. Porque quando a gente quer fugir, a nossa cabeça não funciona direito, gente. Já viveu uma situação assim?
Você não raciocina direito, porque tudo que você quer é ficar livre daquela situação momentânea, desse problema agora. Então, você não pesa, não pesa as suas decisões. Vamos lá, segunda coisa. Segunda pergunta que a gente precisa fazer para a gente mesmo quando nós precisamos tomar uma decisão importante. Eu vou machucar alguém que me ama? Eu vou machucar alguém que me ama? Olha, decisões equivocadas sempre carregam uma dose enorme de egoísmo. Vou repetir. Decisões equivocadas sempre carregam uma dose enorme de egoísmo. E as piores decisões que nós tomamos na vida são aquelas que nós só pensamos na gente mesmo. Não pensamos em quem está ao nosso lado, não pensamos em quem está ao nosso redor, não pensamos na esposa, não pensamos nos filhos, não pensamos no marido, não pensamos nos nossos pais, não pensamos em quem precisa da gente, em quem gosta da gente, em quem quer o nosso bem, a gente só pensa na gente. Você não vai ver em nenhum momento esse menino, sabe, poxa, mas meu pai, a mãe não aparece, mas certamente tem uma mãe aí, minha mãe, meu irmão. Não, ele está pensando nele, ele está pensando no bem-estar dele. E muita gente toma decisão assim, sem olhar para o lado. Normalmente, essas decisões vêm com aquela famosa frase: eu mereço ser feliz. Já ouviu isso, não? Já ouviu isso da sua própria boca? Eu mereço ser feliz. E a pergunta que eu faço é: a que custo? Entristecendo os outros, chateando quem te ama, ferindo, abandonando seu esposo, sua esposa, quem está comprometido com você. É muito perigoso quando a gente pauta as nossas decisões só pensando na gente e não pensando no nosso próximo. Quando, na verdade, as melhores decisões é quando a gente é capaz de sacrificar até alguns desejos pessoais, porque a gente quer a felicidade de quem está ao nosso lado. E quando quem está ao nosso lado está feliz, o que acontece automaticamente? Nós também, de tabela, isso que é algo automático, também estamos felizes. Esse menino, em momento nenhum da história, vai pensar no pai, vai pensar na sua família, vai pensar... Não, ele pensou nele. Terceira pergunta, e última pergunta, que ele não fez, e que normalmente quem toma decisões equivocadas não faz. Ele não perguntou: isso é bom a longo prazo? Vou repetir: isso é bom a longo prazo? Porque existem decisões que são boas momentaneamente, para agora, não é? Você resolve um problema o quê? Agora. A questão é a seguinte: você cria um maior para depois. Já sou, por exemplo, emprestar um dinheiro a um juros alto. Você resolveu um problema o quê? E agora, de uma dívida momentânea que você estava. Só que agora você não se deu conta que sua dívida se tornou o quê? Maior ainda. E tem gente que se endivida como se não houvesse amanhã, né? Como se o amanhã não existisse. E é catastrófico quando a gente não pensa a longo prazo, quando a gente não acha que as decisões de hoje vão afetar o amanhã, vão afetar depois. Tem uma história que eu acho maravilhosa, que tinha um cara num reinado muito sem vergonha, um 7-1 mesmo.
E ele ficou sabendo que tinha um camarada que tinha um elefante pequeno, um filhote de elefante na casa, que o cara criava. E naquele reinado tinha um rei que gostava de coisas assim muito diferentes e tal, enfim. Ele chegou para esse cara e falou: eu tenho um comprador para o seu elefante. Diz, nossa, diz, ele vai comprar, vai pagar, você não vai precisar trabalhar mais na sua vida, porque o cara ele gosta de comprar coisas exóticas e não sei o quê. Depois de insistir muito, ele falou: tudo bem. Ele pegou o elefante, foram até o palácio do rei. Quando ele chegou lá com o filhotinho de elefante, ele chegou para o rei e falou: queria vender esse elefante para vossa majestade. E o rei falou: tá, mas o que é que esse elefante tem de mais? Só um elefante? Ele falou: não, esse elefante fala. O cara, o dono do elefante, gelou tudo. Falou, e agora? Não, esse elefante fala e tal, e papapá, e aquela conversa e tal. Daí o rei, tá, mas como, e não sei o quê, e papapá. Ele falou: não, ele não fala agora, ele é filhote. Esse elefante, ele vai falar quando ele fizer 20 anos. Que 20 anos? Tinha acabado de nascer o elefantinho, pequenininho, trombinha. Daqui 20 anos ele fizeram o acerto, o cara pagou. Ele, obviamente, tinha uma corretagem no meio. Ele pegou a corretagem. Na hora que eles estavam saindo do palácio, o dono do elefante, que tinha vendido para o rei, falou: eu vou te matar, cara. Como é que você fala um negócio desse comigo? Pelo amor de Deus, você enganou o rei. E agora, esse cara vai me matar. Ele falou: espera um pouco, meu amigo. Eu falei que o elefante ia falar quando? Daqui 20 anos. Ele falou: daqui 20 anos, o rei pode ter morrido, você pode ter morrido, o elefante pode ter morrido. Então não vamos pensar nisso agora. E eu não sei você, mas eu conheço gente que toma decisões assim na vida. Larga para depois. Não esquenta a cabeça com isso agora. Imagina, vamos tocar o barco. Vamos tocar em frente. Não, o tempo é o melhor remédio. Vamos embora, vamos para frente. Não levam o futuro em consideração na hora de decidir. Você se lembra quando Abraão chegou para Ló, seu sobrinho, Gênesis capítulo 13, falou: Ló, não dá mais para a gente ficar junto, nós somos parentes, a gente está tendo problema, intriga com os nossos funcionários. Faz o seguinte: escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Tome uma decisão, faça uma escolha. E a Bíblia diz que Ló olhou para as campinas do Jordão, que era Sodoma e Gomorra. Olhou, Campina, o resto era tudo deserto. Mas ele olhou para aquele lugar verde, bonito, e falou: é para lá que eu vou, cara. Vou ficar aqui no deserto? Você está doido? E a Bíblia diz que ele foi para lá. E Gênesis 13 diz que os moradores de Sodoma e Gomorra eram pecadores, eram maus contra o Senhor. E você vai ler a história de Ló, que aqui, no começo da sua jornada, era um cara rico, tinha gado, tinha servos, tinha empregados, e agora estava se mudando para uma região próspera, bonita, onde tudo que plantava dava, verde. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra era como o jardim do Senhor. É o que Gênesis 13 fala. Esse mesmo cara termina a vida bêbado, numa caverna, e com as 2 filhas grávidas dele. Ele perde a mulher no meio do caminho, que se transforma numa estátua de sal. Ele perde todos os seus bens, perde seu patrimônio, perde seus empregados, porque Sodoma e Gomorra é destruída. Ele vai morar numa caverna. Um dia, suas filhas
tem essa brilhante ideia de dar um porre no pai e se deitar com o pai à noite, num dia mais velha, no outro dia a caçula. Aprenderam isso aonde? Com Abraão não foi. Com a família, com quem tinha valores não foi. Aprenderam isso aonde? Em Sodoma e Gomorra. Na hora de decidir, eles não pensaram. Ló não pensou. Puta, mas eu vou levar minha família para esse lugar, cara. Eu vou levar minhas filhas para esse lugar. Vou levar minha esposa para esse lugar. Não, ele pensou o quê? Agora, eu vou ganhar dinheiro. É a oportunidade da minha vida. Cara, agora eu duplico, quadriplico meu patrimônio. As coisas vão ficar boas para mim. Ele não pensou no futuro. E quem não pensa no futuro na hora de decidir, vai ter um problema maior depois para resolver. Eu ouvi um testemunho de um amigo aqui da igreja que me contou que uma vez no semestre da sua formatura, seu avô tinha uma condição financeira interessante, isso tem muitos anos, deu uma viagem para a família toda, levar todo mundo a conhecer Nova York, a família toda. Né? Meu avô nunca me fez um convite desse. Ele me levou para a Bahia uma vez, né, avó, que nós fomos, para Ituaçu, Ibiquara, conhecer nossos parentes lá na roça. Enfim, cada um tem um vô, o meu me levou para a Bahia. De lá, sou muito grato a Deus pelos meus avós. E eu me lembro que ele me contou que o avô convidou e foi todo mundo, foi a mãe, pai, foi os primos, foi, enfim, a família toda. Acontece que ele tinha acabado de arrumar um estágio numa empresa. Ia começar aquele último semestre da faculdade, e ele precisava estar engajado. A família, a mãe, o pai, as pessoas à volta falaram, viu, estágio se arruma outro. Larga a mão de ser trouxa, larga isso para lá e vamos com a gente para Nova York. Quando é que você vai ter uma outra oportunidade dessa para ir? E ele falou, não vou não. Tem futuro nessa empresa. Era só um estagiário, hein, gente. Era só... Gente, 20 anos se passaram. Ele hoje é o cargo máximo nessa empresa. É o superintendente da empresa. Ele vai para Nova York todo ano. Às vezes, 3 vezes no ano. Tem um salário maravilhoso, tem benefícios maravilhosos. Eu fico pensando se lá atrás ele só pensasse a curto prazo. E ele perdesse essa oportunidade. Mas o cara pensou lá na frente, vale a pena sacrificar agora? Vale a pena pagar um preço alto agora? Vale a pena lançar uma semente agora? Porque certamente haverá uma colheita maior e melhor lá na frente. Então, na hora de decidir, a gente precisa perguntar para a gente mesmo, cara, isso é bom a longo prazo? É bom eu acabar com a minha família agora? Eu resolvo uma chateação minha agora, mas é bom eu carregar isso para frente? É bom eu virar a mesa agora? É bom eu sumir da cidade agora? É bom eu mudar para outro país agora? Agora, é bom. A gente vê aí, vira e mexe, tem uma crise no país. O que é que muita gente faz? Arruma as malas e some. Eu me lembro, uma época lá atrás, começo dos anos 2000, muita gente para os Estados Unidos. Aí, 2008, o Brasil estava próspero, dinheiro, tal, todo mundo ganhando dinheiro. E daí, quebradeira nos Estados Unidos, o que é que o povo faz? Volta tudo. Aí volta tudo, aí quebra aqui, e lá começa a dar certo. Aí, o que faz? Vamos parar de novo. Você tem que pensar a longo prazo, você tem que raciocinar na hora de decidir. É importante. O convite para ser discípulo é um convite que não é interessante a curto prazo. O convite é o seguinte: negue-se a si mesmo, tome sua cruz.
Mas a longo prazo tem uma promessa de vida eterna lá na frente. É isso que a gente precisa ter em mente na hora de tomar as decisões da nossa vida. Quando Deus fez aquele convite para Abraão, ser pai de uma grande nação. Ser pai, você vê que Abraão, ele é pai das 3 maiores religiões do mundo. As 3 maiores religiões do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, saíram de Abraão. Olha a importância histórica de Abraão, de um homem que não tinha nenhum filho, casado com uma mulher estéril. Deus diz: eu farei de você uma grande nação, eu vou abençoar quem te abençoar, seu nome vai ser grande e tal, você vai ser uma bênção, mas antes, sai da tua terra, da tua parentela, sacrifica-o agora, para colher lá na frente o depois. A longo prazo, aquela decisão foi interessante. Talvez, a curto prazo, seria melhor para Abraão o quê? Permanecer onde estava, se acomodar, ficar na zona de conforto, não decidir. Mas, em Gênesis 12, ele sai. E nós estamos aqui, 4.000 anos depois, falando dele. Eu quero terminar falando com você que já decidiu e decidiu errado. Talvez você esteja pensando aqui, Aquiles, você devia ter falado isso há 20 anos. Agora não dá mais não. Você devia ter pregado isso há 3 meses, há 5 anos. Agora eu já tomei a decisão errada. E como é bom saber, né, gente, que o nosso Deus é misericordioso. Como é bom saber que sempre há oportunidade de recomeçar com o Senhor. Deus não é aquele que, quando a gente decide errado, olha para a gente e diz: eu falei. Quando você fala para uma pessoa não fazer uma coisa, ela faz, quebra a cara. Quando você encontra com ela, qual a primeira coisa que você fala? Se você é cruel, você fala: eu avisei. Deus não é desses. Deus é aquele que tem as portas abertas para nos receber de volta, para nos ajudar a recomeçar na vida. E existem 3 coisas simples que eu queria deixar para você. A primeira delas: você tomou uma decisão errada, se arrependa. Se arrependa. O primeiro passo para a mudança é arrependimento. Vamos dizer isso juntos? Diga: arrependimento. Olha o que diz o texto no verso 17. Caindo em si. Caindo em si. Sabe quando existia uma coisa no mundo antigo, longínquo, existia uma coisa chamada orelhão? Quem se lembra disso? Graças a Deus. Graças a Deus. Talvez hoje tem crianças aqui no Ministério Infantil que não façam a mínima ideia o que era isso. Esses dias eu fui tirar eu estava tirando o visto, sei fazer uma entrevista e não podia entrar com o celular, era em 2 etapas o visto, uma delas não podia entrar com o celular no consulado, alguma coisa assim. Eu me lembro, um amigo me deixou lá e eu falei: fica com o meu celular, volta a me pegar daqui 40 minutos. E eu terminei em 10 minutos. Eu precisava ligar para o cara e ir logo me pegar, para eu não ficar esperando meia hora. Tá, mas eu sem celular, eu falei: vou atrás de um orelhão. Quem disse que eu achei um orelhão? Imagina. Bom, tinha um negócio chamado orelhão. Antes de ter o cartão, tinha uma coisa chamada ficha. E você se lembra quando caía a ficha? Caiu a ficha. E muitas vezes na nossa vida, a ficha precisa cair. A ficha precisa cair. Isso que é arrependimento. É quando a gente cai em si. A Bíblia diz que esse menino, na hora que ele quis comer a comida do porco, e não deram para ele a comida do porco, ele caiu em si e disse: os empregados da casa do meu pai têm pão com fartura, cara. Olha o que eu estou fazendo com a minha vida. Tem muita gente que não consegue recomeçar porque não se arrepende. A cabeça não muda, não cai em si. Eu conheço alguns que iriam dizer: aí, tá vendo? Essa é minha sina. Meu pai era um chato, era um cara que me podava,
Aí, agora meu patrão, do mesmo jeito. Cara chato, um cara, pô, não me dá uma comida decente. Está sempre culpando os outros. Ao invés de se arrepender. O passo primeiro para você viver um novo começo na sua vida é o arrependimento. É o arrependimento. É você ser capaz de se arrepender, de mudar a mente. A palavra arrependimento é metanoia no grego. Mudança de mente. Não é você só mudar a sua... porque alguém falou, porque foi influenciado. Não. A ficha caiu em si. Segundo lugar, se levante. Primeiro, se arrependa. Segundo, se levante. A Bíblia diz, levantar-me-ei, verso 18. Diz, levantar-me-ei. Levantar-me-ei, não vou ficar no chão. Não. Conheço muita gente que fica no chão. Alguns ficam culpando os outros e outros ficam no chão se culpando. Dizendo, eu sou uma anta mesmo. Eu sou burro mesmo. Toda hora eu decido errado. Por que eu fui me envolver com essa pessoa? Por que eu fui fechar negócio? Por que eu fui abrir essa sociedade? Bendita a hora que eu fui pedir a conta. E tal, ou agora, e tal. Eu não deveria ter aceito. Por que isso? Por que aquilo? E fica no chão. E o Senhor te diz hoje à noite, se levante. E levanta. Não fica nessa prostração, nesse marasmo, nessa culpa, com esse fardo pesado nas suas costas. Deus te quer de pé. Você pode dizer isso para alguém do seu lado? Diga assim, Deus te quer em pé. Em pé. Em pé. Lembra daquele paralítico com aquela ladainha? Não tem ninguém. Quando eu vou, Jesus falou, levanta. Levanta, rapaz. Levanta, toma o seu leito e anda. Eu tenho uma nova história, eu tenho um tempo novo para você. Gente, tem um tempo da gente ficar, faz parte do processo de arrependimento. Você cair em si mesmo. Porque no fundo, você que decidiu errado, você é uma antinha mesmo. Então faz parte, entendeu? Você tem que reconhecer. O problema é quando só o outro é anta, só o outro é que deu coice, não. Só que você não é uma anta para sempre. Você pode mudar a sua postura agora. Você pode decidir melhor agora. Você pode aprender com os seus erros. Aprender. Nada melhor, gente, do que aprender com os próprios erros. Tem gente que não aprende com os próprios erros, cara. Está sempre fugindo. Está sempre culpando isso, aquilo. O Senhor diz para você hoje, em nome de Jesus, se levante. Se levante. E terceiro e último lugar, faça o caminho de volta. Faça o caminho de volta. Lembra-se daquela fala de Jesus para a igreja em Éfeso, que abandonou o primeiro amor? Jesus diz, arrependa-se, volta à prática das primeiras obras. Volte à prática das primeiras obras. Faça o caminho de volta. Eu termino com uma frase para você, aprenda com seus erros. E toque sua vida para frente. Deus não encerrou com você. Se Deus tivesse desistido de você, você já estava morto. Você já estava morta. O fato de você estar vivo é porque hoje pela manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Deus teve misericórdia de você. Porque o salário do pecado é a morte. Quando a gente peca, toma decisões erradas, a gente merece morrer, mas todo dia, Deus tem misericórdia da nossa vida e nos dá nova chance, nova oportunidade de recomeçar diferente, gente, de recomeçar com sabedoria, de recomeçar com um jeito novo, em nome de Jesus, amém? Pedir para você ficar de pé, por favor.